Santa Brígida da Suécia também falou a respeito da situação do mundo hoje, da igreja e dos castigos enormes que virão por causa desses pecados. O que ela disse, o que Nosso Senhor disse a ela que é tão importante para nós, é o que nós começaremos a conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Muitas pessoas têm me pedido nos comentários para falar a respeito das revelações da Santa Brígida. São revelações bastante extensas e hoje eu começarei a falar do que Nosso Senhor disse para ela a respeito da situação da Santa Igreja, da situação do mundo, profetizados já naquela época. E eu vou explicar um pouquinho o contexto em que isso foi dito por Nosso Senhor e que dá muito sentido as palavras que nós vamos ler aqui. Eu tenho uma fonte muito boa, é o livro Revelações Celestiais de Santa Brígida, princesa da Suécia. Essas revelações foram aprovadas por vários papas e traduzidas para várias línguas. Eu tenho aqui a edição em espanhol, Apostolado de la Prensa, Madrid, 1901. Eu tenho alguns trechos selecionados que nós vamos ver um pouco hoje. E a importância disso é que nos abre a nossa alma, primeiro para a penitência, para a reparação dos pecados, nos abrasa no amor de Deus através do temor de desagradá-lo. Diz a Sagrada Escritura que o temor de Deus é o início da sabedoria. E em segundo lugar, nos abre os olhos, nos ajuda a compreender a situação atual a partir de uma perspectiva sobrenatural, ou seja, como é que Deus vê a nossa situação de hoje. A gente vendo aqui como é que ele descreve a situação daquela época, como ele tentou evitar o castigo e de certa forma Nosso Senhor, as pessoas corresponderam, muita gente correspondeu e o castigo foi postergado. Assim nos ajudam hoje a ver a situação do mundo da igreja com olhos sobrenaturais. É por isso que eu selecionei estes trechos. Quem foi Santa Brígida? Eu tenho aqui um resumo bem interessante da vida dela. E Santa Brígida da Suécia, ela nasceu em 1303 e morreu em 1373. Ela viveu, portanto, 70 anos e era de uma família em que havia vários santos. Eu vou ler aqui, apenas queria lembrar, você pode pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo, ligando neste número que está na tela, 11 40 40 13 64, uma campanha feita por nossos voluntários. O adesivo já está bento por um sacerdote. Eu tenho recebido relatos de várias pessoas que já receberam e gostaram muito, já colocaram, é um símbolo da proteção de São Miguel Arcanjo. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para aqueles que quiserem anotar depois. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar o nosso assunto. E mais uma notícia, e que é muito importante, todos aqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, agora em 13 de maio, seu nome e suas intenções serão levados para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e no lugar onde o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastorinhos. Uma pessoa me perguntou, explica, por favor, a importância disso. A importância é o seguinte, é que existem certas graças, a providência divina derrama certas graças e faz depender de alguns caminhos, não é? Algumas graças específicas que Deus Nosso Senhor derrama nos santuários. Por isso a importância das peregrinações à Aparecida, peregrinação ao Círio de Nazaré, aqueles que podem, etc. Os vários santuários, porque Nosso Senhor manifestou ali determinada misericórdia particular, específica para aquele lugar ou para aquele povo, ou uma determinada forma especial de virtude para o mundo inteiro, mas que se manifesta especialmente neste lugar, e é por isso que neste lugar essas graças específicas são derramadas com mais abundância, né? Isso é um desígnio da providência e é muito bonito que Deus age através de Nossa Senhora, através dos santos, através dos anjos, e certas graças estão, por assim dizer, ligadas a determinados lugares. E como nós não podemos ir em tantos santuários assim, não temos tempo nem condições financeiras, e é por isso que neste apostolado, aqueles que fazem parte do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes e intenções são levados ao longo do ano em vários santuários ligados aos Santos Anjos, e em maio, o Santuário de Fátima, e no lugar suas intenções e o nome nós imprimimos em alguns cadernos
menores para ficar fácil de transportar, mas são impressas as suas intenções. E essas intenções podem ser colocadas aqui na descrição. Se você tiver no celular, no título do vídeo, tem uma coisinha que é mais. Você aperta no mais, tem a descrição do vídeo e ali o link para colocar seu nome e as suas intenções. E ali você também pode, se você ainda não é parte do grupo, você pode saber como fazer, os benefícios e tudo mais. Então, Santa Brígida, ela é princesa de sangue real, ou seja, de casa reinante na Suécia, descendente de reis muito santos. Por desígnio de Deus, casou-se com um príncipe, virgem como ela, aos 18 anos de idade. Por consentimento mútuo, viveram quase 2 anos em virgindade. Veja como Deus, nosso Senhor, ele ama a castidade e o prêmio que ele dará a Santa Brígida por causa disso. Bom, depois de algum tempo de vida conjugal, voltaram à continência. Ela teve 8 filhos, 4 filhos e 4 filhas, todos bons católicos. Uma de suas filhas, Santa Catarina da Suécia, discípula de sua mãe, apresentou seus escritos à hierarquia eclesiástica. É por isso que nós sabemos deles. Por ordem de Deus, ela fez várias peregrinações. Jerusalém, Compostela, Roma. Imagina, não tinha avião, não tinha nada naquela época. Quando seu marido morreu, ela se dedicou inteiramente à vida religiosa. Suas obras foram admiradas e elogiadas por grandes santos e doutores, incluindo Santo Afonso de Ligório e Cornélio a Lápide, que nós temos citado tantas vezes nas nossas conversas, né? Suas obras foram aprovadas por vários papas, por 2 concílios, o concílio de Basileia de Constança, e inúmeros bispos. Aqui nós temos, nesse livro que eu citei também, tem essas citações todas. Bom, e aqui eu selecionei, portanto, algo que está mais relacionado com a nossa época. Como é que Deus vê a situação da Santa Igreja. Ele vai ver que bonito. Deus, nas revelações da Santa Brígida, chama a igreja de minha filha. A filha predileta de Deus Nosso Senhor. Claro que é Nossa Senhora, ela é rainha da igreja, Nossa Senhora é rainha da igreja, mas nesse sentido místico, a igreja é o corpo místico de Cristo. Bom, diante de toda a corte celestial, o Pai Eterno disse, isso aqui é Santa Brígida escrevendo, né? O Pai Eterno disse, diante de toda a corte celeste, imagine a cena, os anjos, os santos, Nossa Senhora. Eu me queixo diante de vocês por ter desposado minha filha, a igreja, com um homem que a trata muito mal e prende seus pés em um laço até que eles sequem e fiquem exaustos. O filho respondeu, é essa, meu pai, que eu redimi com meu sangue e recebi como minha noiva, mas agora estão tentando tirá-la de mim com violência. A semana passada, um bispo da região, o bispo de Essen, na Alemanha, disse, nós estamos fazendo uma revolução mais radical do que de Lutero. Isso está nos jornais, isso não está escondido, não é uma palestrinha que ele falou, isso está público. Ele diz, nós queremos mudar a igreja. Ora, não é isso que o nosso Senhor está falando? Bom, imediatamente a Santíssima Virgem disse, tu, Pai Eterno, és meu Deus e meu Senhor, e eu gerei em meu ventre teu filho abençoado, que é verdadeiramente teu filho e verdadeiramente meu filho. Isso é Nossa Senhora, então, ela entra para interceder pela Santa Igreja. Enquanto vivi no mundo, fiz sua vontade. Tenha a misericórdia de ter piedade de sua filha, a Igreja. Então os anjos disseram, vós sois o nosso Deus e Senhor, e em vós temos todo o nosso bem, e não precisamos de outro além de vós. Quando a tua filha, a Igreja, nasceu, todos nós, os anjos, nos regozijamos, e agora podemos justamente nos entristecer, porque a vemos nas mãos daqueles que a tratam de forma tão vil e afrontosa. Então a gente vê isso já no século XIV, as sementes dessa revolução, que depois vários santos combateram, os papas, santos como São Pio V e vários outros combateram as heresias dentro, mas que depois no século XX, na metade para frente do século XX, infiltraram a igreja e hoje nós estamos vendo as principais consequências. Bom, qual que vai ser isso? Vem um castigo por causa disso que vai ser dito aqui.
né? Eu sei que fica talvez um pouquinho mais longo do que nossas conversas habituais, mas acho que vale a pena nós vermos isso aqui. Tem piedade dela por tua grande misericórdia, porque sua miséria, a da igreja, é grande e não há ninguém para consolá-la, nem para libertá-la, a não ser tu, Senhor Deus onipotente. Aqui a primeira coisa, nós vamos nos preocupar só conosco ou nós vamos fazer algo que está a nosso alcance para consolar a Santa Igreja? Não é? Bom, fechadas estão as portas do tálamo, ou seja, da igreja. O que significam as portas, senão a boa vontade na alma? Pois tudo o que agrada, e aqui é uma mensagem para nós, para nossos dias. Tudo o que agrada e deleita o corpo é o que é amado. Conforto, prazeres, entretenimento. Nunca, nenhuma época histórica teve tal indústria, tá chamada até assim, né? Indústria de entretenimento como a nossa. As horas que pessoas passam em videogames, as horas que pessoas passam fazendo, só cuidando do corpo, deleitando só o corpo que é amado, honrado e publicado como santo e bom. Enquanto a vossa vontade é esquecida e abandonada, que é a de que os homens devem amar-vos com fervor, desejar-vos com prudência e dar tudo por vós. Impressionante isso aqui, né, para nós. Bom, e em uma outra revelação, Santo Ambrósio, o grande Santo Ambrósio, aparece a Santa Brígida e mostra a situação da igreja e do cristianismo. Ou seja, a gente vê que é uma revelação profética. Ele diz: esses governadores, Santo Ambrósio diz, eu me refiro a todos os senhores que têm poder espiritual e temporal no mundo, pois não poucos deles amam tanto sua própria vontade que, absorvidos pelas tempestades e tormentas do mundo, pelo orgulho, ganância e prazeres, não se preocupam com o bem das almas de seus súditos. E os miseráveis vulgares os seguem, acreditando que estão no caminho certo, e assim perecem juntamente com seus súditos, cada um seguindo o apetite de sua vontade. Muita gente hoje em dia pensa que é o seguinte: não, os padres, os bispos devem se preocupar com o bem-estar espiritual e os governantes com o bem-estar material. Isso é verdade em parte. Por quê? Porque o principal dever do Estado é facilitar a vida virtuosa em comum. Ou seja, facilitar o bem comum, não só material, mas facilitar o trabalho da Santa Igreja. Hoje nós estamos vendo exatamente o revés. É muita gente dentro da igreja facilitando a obra de destruição dos estados revolucionários. É isso que nós estamos vendo em muitos lugares. Agora, isso não vai atrair a justiça de Deus? É o que nós vamos ver agora. E Nosso Senhor, então, diante dessa situação que ele profetiza, que ele mostra, ele vai dizer, não é, o que vai acontecer. Veja só. Como os cristãos me perseguem com suas más ações e me expulsam de seus corações, irei aos pagãos. Ou seja, como aqueles que já nasceram cristãos, já estão em sociedades que de si são católicas, hoje em dia nós vemos países ex-cristãos no fundo, né? Mas enfim, que nasceram dentro da cultura cristã, irei aos pagãos, ou seja, eu vou, nosso Senhor está como que fazendo uma ameaça, já que é assim, vocês estão nadando, aproveitando das próprias benesses que a civilização cristã traz para se perderem, então eu irei aos pagãos, ou seja, aquela graça de fervor, de dinamismo dos povos cristãos, nosso Senhor está ameaçando por causa dos pecados fazer isso, né? Fazer isso ressurgir nos povos pagãos. Claro, convertendo-os, é claro, evidente, mas deslocando o eixo de influência dos países ocidentais e cristãos. Nosso Senhor ameaça aqui para povos pagãos. É uma coisa terrível. Mas nós vamos ver aqui, isso dá muito sentido, Nosso Senhor vai dizer aqui. Bom, pois, embora meu nome seja agora insípido e amargo para os pagãos, ele se tornará mais doce que o mel. Ele acrescenta que se os católicos perseverarem em sua iniquidade, veja que o Nosso Senhor coloca condicional. Se os católicos perseverarem em sua iniquidade, virei a eles como um gigante terrível,
forte e áspero, pois virei tão terrível para os cristãos que nem mesmo o menor dedo ousará mover-se contra mim. Tão forte que eles estarão diante de mim como um mosquito, e tão áspero que sentirão uma dor que não terá fim. Ou seja, Nosso Senhor fala de um castigo aqui e de um castigo na eternidade para aqueles que não se emendarem. Veja como isso é importante, nos chacoalha, né? Nosso Senhor, em outro ponto, repete: tomei para mim a linhagem dos cristãos, que eram belos pela fé, doces pelo amor de Deus e frutíferos pelo bom tratamento. Ou seja, os povos cristãos, a linhagem, ou seja, os povos que se converteram e depois as várias gerações que se sucederam dentro de uma cultura cristã. Esses que deviam dar mais glória a Deus e defender seu nome, esses então começaram a decair. Bom, mas agora eles se degeneram de seu estado primitivo e são belos no nome, mas feios em suas ações, frutíferos para o mundo e a carne, mas estéreis para Deus e sua alma, doces para si mesmo, mas amargos para mim, portanto eles cairão e serão destruídos. Alguém vai dizer, não, mas isso aqui Nosso Senhor disse no século XIV para Santa Brígida. Pois é, Nosso Senhor estava avisando para evitar o castigo. E de fato, naquela época, várias almas, vários santos que deram sua vida, várias vítimas expiatórias que sofreram para que isso não acontecesse. E de fato, esse enorme castigo ainda não veio por causa dessas almas escolhidas. Até que começou uma tal decadência que Nossa Senhora em Fátima, em determinado momento, diz: virá um castigo ainda pior. Virá um castigo pior que as guerras mundiais. A gente viu o século XX, um século de sangue. Já castigo pelo pecado dos homens. Mas os homens se converteram? Pelo contrário. Pelo contrário, está pior do que antes das guerras. Agora, não virá uma grande justiça, como Nosso Senhor diz aqui? Virá. E nós temos conversado muito, existem muitas profecias que falam desse grande castigo. Ela continua da seguinte forma: escolherei outra erva um tanto áspera, isto é, os pagãos, que de bom grado se converterão e me servirão se tiverem quem os ajude. Dessa erva ele extrairá toda a doçura que precisar para encher meu apiário, e ela crescerá admiravelmente até atingir grande beleza. Ou seja, no fundo, Nosso Senhor aqui está dizendo, virá um castigo, mas depois a conversão se expandirá até para zonas do mundo que o evangelho ainda não chegou. Bom, os cristãos são espiritualmente servos dos pagãos. Os cristãos serão espiritualmente servos dos gentios. Saiba que os pagãos ainda terão uma devoção tão grande que os cristãos, ou seja, aqueles que são de povos há muitas gerações cristãos, serão espiritualmente servos deles. E a Escritura será cumprida, que as pessoas que não entendem me glorificarão, e os desertos serão povoados, e todos cantarão glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso aqui bate também muito bem com essas revelações que falam do que virá depois do castigo. Será uma era de glória para a Santa Igreja, para Nosso Senhor, no mundo inteiro. Nosso Senhor reitera que ele irá aos pagãos. Escolherei para mim os pobres, isto é, os pagãos desprezados, a quem direi, vinde e descansai no braço do meu amor. Ou seja, a conversão dos povos pagãos. Mas vós, que deveríeis ser meus e me desprezastes, e os desprezastes, viveis segundo a vossa vontade. E quando chegar o meu tempo, que é o tempo do julgamento, dir-vos-ei, ser-vos-ão dados tantos tormentos, quanto foi o vosso amor em desejar o prazer mais do que o vosso Deus. É duro, é duríssimo, mas é verdadeiro. Em outro trecho, uma admoestação, ou seja, uma bronca, amorosa, àqueles que devem defender a igreja, especialmente o clero, A minha justiça é firme como uma montanha, ardente como o fogo, terrível como o trovão e rápida como uma flecha. A gente fica dizendo, mas quando que Deus vem? Quando que vai intervir? Quando que vão ser os 3 dias de trevas? Quando que vai ser o grande castigo? Quando vier, a gente vai gemer
Puxa, mas tinha que ser tão intenso assim. Vós me destes a palavra para defender a minha igreja. Ou seja, os consagrados a Deus, né? Me destes a palavra para defender minha igreja e favorecer os pobres, e dais presentes aos meus inimigos. Isso é o que nós estamos vendo em toda parte. Graças a Deus não é 100% do clero, mas em muita medida, em uma grande proporção. Dais presentes aos meus inimigos. Também derrubais a minha bandeira e arvorais a do meu adversário. Segui-me, pois, ou então sereis derretidos como cera no meio do fogo. Por que rasgais o vosso voto? Por que desprezais o vosso juramento? E para terminar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito da justiça de Deus, que ele mais uma vez aqui diz a Santa Brígida que ele fará sentir por causa desses pecados. Bom, aquele nobre exército real que você viu, ou seja, Nosso Senhor explica uma visão que Santa Brígida tinha tido de um exército do rei. Aquele nobre exército real que você viu é a Santa Igreja que eu construí com meu sangue e o de meus santos. E com grande caridade reuni e coloquei nela meus escolhidos e amigos. O alicerce dessa igreja é... Qual que é o alicerce da igreja? É acreditar que eu sou um juiz justo e misericordioso. Mas esse alicerce foi derrubado e o muro foi destruído, porque todos dizem que eu sou misericordioso e quase ninguém acredita que sou um juiz que julga com justiça. Veja, então, a justiça e a misericórdia, né, que tem esse equilíbrio em Deus perfeito, ele é a justiça, ele é a misericórdia. Se a gente quer mutilar a visão que as pessoas têm de Deus, o que acontece é a decadência. Então eu vou repetir, isso que é muito importante. O alicerce dessa igreja é acreditar que sou um juiz justo e misericordioso. Mas esse alicerce foi derrubado e o muro foi destruído, porque todos dizem que eu sou misericordioso e quase ninguém acredita que sou um juiz que julga com justiça. Quantas vezes a gente ouve falar em muitos sermões e muitas coisas de pessoas que deviam pregar o contrário, que dizem isso, não, deixa disso, Deus é misericórdia. Quantas vezes eu ouvi em confessionário, padre dizendo, não, isso não é pecado, não, deixa pra lá, não, Jesus perdoa. Um minutinho só, ele perdoa se tiver arrependimento, não é? Agora, esse segundo lado da medalha não é mostrado. O que acontece? As pessoas se riem de Deus e tratam Deus como se Deus fosse bobo e não bom. Agora, Deus é bom, mas não é bobo, não é? Acham que sou um juiz ruim, assim como aquele que, por misericórdia, liberta e deixa o culpado em liberdade, para afligir ainda mais o inocente. Dá vontade de dizer, o pessoal chamados assim de direitos humanos hoje em dia, né? É direito só para bandido. Bom, mas estão enganados, pois, embora misericordioso, sou um juiz justo, de modo que não deixarei impune nem mesmo o menor pecado, nem o menor bem sem ser retribuído. Porque também é isso, a justiça não é só castigar, mas é retribuir o bem feito. E Nosso Senhor não tem absolutamente nem um cisco de bem que a gente faz que ele deixa de premiar. Ele premia tudo, absolutamente todo ato bom, todo ato de devoção, de apostolado, Nosso Senhor premia ao cêntuplo, porque ele é extremamente justo. E porque ele é misericordioso, ele premia mais até do que ele castiga. Ele castiga em toda a proporção do justo e na hora de retribuir, ele põe ainda mais a sua misericórdia, ele nos retribui mais até do que nós mereceríamos. Bom, por essa mina e por esse portão que fizeram na parede, para esse buraco que fizeram na parede, entraram na igreja todos aqueles que me ofendem destemidamente. E por isso afirmam que não sou um juiz justo. E de tal modo maltratam meus amigos. Meus amigos, vejam, se não é isso que nós estamos vivendo hoje. De tal modo maltratam meus amigos. Eu vou voltar aqui, olha só. Esses consagrados que deviam fazer isso, fizeram esse buraco
derrubaram o muro da justiça, ou seja, a noção de justiça na cabeça das pessoas, e deixaram entrar na igreja aqueles que me ofendem destemidamente. E por isso afirmam que não sou um juiz justo, e de tal modo maltratam meus amigos que os prendem em cadeias como se fossem malfeitores. Aqui já apareceu uma coisa para um futuro próximo. Não há bom dia para os meus amigos, nem consolo algum, tudo é para afligi-los como se fossem malfeitores. Eu recebo relatos, pessoas que querem seguir a fé como a igreja sempre mandou, comungar de modo respeitoso, o padre, não, deixa pra lá, você está muito tradicional. É um pouco isso aqui, né? Se eles falam a verdade que aprenderam de mim, são repreendidos. E lhes é dito que são enganadores e mentirosos. Por exemplo, toda a moral da igreja, a moral de Nosso Senhor a respeito da sexualidade. Se a gente defende com todas as palavras, o que acontece? A gente hoje é perseguido dentro da igreja. Não, você não é inclusivo. Bom, eles desejam falar e ouvir o que é justo e correto, mas não há ninguém para ouvi-lo e ninguém para dizer-lhes. Veja a importância de a gente fazer um trabalho como este aqui e como tantos outros que, graças a Deus, têm surgido, mas que ainda precisa crescer, precisa aumentar. Por isso nós devemos colocar nosso esforço. E o pior é que eu, sendo o Senhor absoluto e Criador de todas as coisas, sou blasfemado, pois os ímpios dizem, não sabemos se existe um Deus, e mesmo que exista, isso não nos importa. Parece isso aqui uma fotografia do nosso dia. Nosso Senhor profetizando a situação em que nós estamos agora. Eles derrubam minha bandeira e a pisoteiam, dizendo, por que Jesus Cristo sofreu a morte? Façamos o que quisermos, isso é suficiente e não queremos o seu reino. Isso é Nosso Senhor descrevendo as palavras dele. Deixem que ele o tenha e o desfrute. Desejo entrar na alma de pessoas como essas. Ou seja, Nosso Senhor ainda assim deseja converter essas pessoas e elas dizem, preferimos morrer a deixar de fazer a nossa própria vontade. Eu acho isso aqui impressionante, sendo profetizado no século XIV. Alguém vai dizer, não, mas isso então é a respeito daquele século? Diz, não. Nosso Senhor estava alertando porque existia a semente desse problema, né? Sim, existia. Não é como, se a gente for estudar o contexto da época, era a decadência da civilização cristã, era a decadência da Idade Média, foi dado depois na guerra de religião, na Alemanha, por exemplo, por causa do protestantismo, né? Depois disso, mas a semente está descrita aqui. Só que depois é o nosso século, nossa época, que levou isso a toda a sua expressão. E é por isso que eu digo que isso aqui é uma coisa profética, que fala a respeito da nossa época, a meu ver. Veja aqui, querida esposa, como eles são pecadores. Eu os criei com uma única palavra, e com uma única palavra poderia destruí-los e a seu orgulho. Mas, pelas orações de minha mãe e de todos os santos, eu consinto e eu sofro com eles. E quero convidá-los à paz. Se eles aceitarem, eu os perdoarei. Se não, eu os punirei severamente na presença de anjos e homens, como ladrões públicos, e todos dirão que a punição dada a eles é justa. E aqui um último trecho para o dia de hoje. E assim como os enforcados, quando mortos e esquartejados, são postos à beira do caminho, e os corvos vêm, picam-nos e os comem, assim também serão comidos pelos demônios, mas nunca consumidos. Aqui nosso Senhor está falando então do destino eterno daqueles que o perseguem. E assim como são metidos com os pés em um laço, e ali não acham repouso nem sossego, assim serão cercados de temor e de angústia. Um rio de fogo entrará em sua boca, e ainda lhes restará um vazio para novos e maiores castigos a cada dia. Os sofrimentos do inferno, para aqueles que rejeitam a misericórdia de Nosso Senhor. Ou que abusam dela. Mas, meus queridos amigos, eles serão
meus queridos amigos serão salvos e consolados pelas palavras que saem de meus lábios, e verão minha justiça e minha misericórdia. Ou seja, se nós, no momento de aflição e de perseguição, permanecemos fiéis, procuramos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aí nosso Senhor diz: meus queridos amigos serão salvos e consolados, recompensados, etc. Eu os armarei com um forte... como é que diz isso aqui? Com a corda, o cordel do amor e da caridade, e eles serão fortalecidos e derrubarão os blasfemadores e os iníquos no chão. Que nosso Senhor está falando da vitória dos bons que perseverarem durante esse período difícil, né? Serão tão fortalecidos que derrubarão os blasfemadores e os iníquos no chão, como se fossem um pouco de barro. E eles serão expulsos e envergonhados, experimentando minha justiça, porque abusaram de minha paciência. Ou seja, aqueles que fazem o mal, em determinado momento, cairão como barros, serão expulsos e envergonhados, experimentarão a justiça de Deus, porque abusaram da paciência. Então a gente pergunta, por que está demorando tanto? É Deus Nosso Senhor ainda sendo paciente para ver quem que quer se converter, quem quer levar a sério as suas palavras. E nós queremos, ó Senhora, tende misericórdia de nós, nós queremos ser do número daqueles que vos consolam, e não do número daqueles que vos ofendem e atraem esse castigo terrível. Então fica a meditação para hoje, e nos vemos amanhã, tem vários outros trechos, continuaremos amanhã ou na semana que vem, conforme for o interesse e os comentários, tá bem? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.